E aí, bom dia. Aqui é o Lucas Aguiar e esse é um vídeo diferente. Esse é um vídeo onde eu vou fazer um bate-papo aqui com você sobre um assunto que eu acho que é importante, né? E ontem eu completei 32 anos, né? Um aninho a mais aí de vida, ou como alguns costumam dizer, menos um ano, né, de vida. Mas o importante é que eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida e eu queria compartilhar essa fase, né, com você. E esse vai ser um vídeo sem cortes, onde eu fiz aqui algumas anotações e eu vou ler para vocês aqui algumas coisas que eu escrevi. E vai ser ao vivo, então ignore os barulhos, ignore aí o que possa acontecer, algum erro que eu venha falar. E eu tenho refletido muito, né, sobre os ciclos da nossa vida, né? Cada um vive um determinado momento da vida, né? Se eu te perguntar hoje qual é o momento que você está vivendo da sua vida, pode ser um momento bom ou pode ser um momento ruim. Pode ser uma fase em que você tenha tido ganhado alguma coisa, né? Ou perdido alguma coisa. Então, eu queria conversar com você sobre essas fases da nossa vida que são importantes, né? E como eu consegui passar por todas elas e chegar até aqui e por que eu acho importante, né, falar sobre isso. E a primeira fase da minha vida que eu lembro, né, que com certeza já foi a fase de todo mundo, foi a fase da ingenuidade, né? Então todo mundo já foi aquela pessoa ingênua, né? E qual é essa fase, né? Essa fase é a que a gente vive baseado naquilo que fomos ensinados. Então todo mundo teve aí um pai, uma mãe, ou um mentor, né? Alguém que cuidou de você, que te ensinou algumas coisas e os valores que essa pessoa tinha, né, foram transmitidos para você, né, por meio de ensinamentos, por meio de atitudes que essa pessoa teve, né? E eu anotei aqui que é uma fase que a gente acredita no que a gente quer sem criticar, né? Então, se ensinaram bons valores, né, para você, você aceitou aquilo que te ensinaram, que te transmitiram e você aceitou aquilo, né? Simplesmente você passou a tomar tudo aquilo como verdade, né? E eu tô aqui com a minha Bíblia também para me ajudar a falar, né, sobre essas fases com você. Eu já deixei aqui alguns trechos da Bíblia abertos para não perder muito tempo. Então nessa fase a gente viveu baseado naquilo que a gente foi ensinado, né? Então tudo aquilo que eu aprendi, eu simplesmente aceitava e por mais que eu não quisesse aqueles ensinamentos, eles vieram até mim. Então meio que a gente é forçado, né, a acreditar naquilo. Isso acontece muito com religião, né? Isso acontece muito com os valores que gera o seu caráter, né? Então, se por exemplo você aí é um adolescente que está me ouvindo, por exemplo, você está numa fase de ingenuidade, embora você seja muito esperto, né? Você está vivendo uma fase onde estão te ensinando coisas e você talvez não sabe como lidar com isso, né? E tem um versículo na Bíblia que eu acho muito importante, que é Provérbios 22:6. Eu vou colocar na tela aí para você e eu vou ler aqui para você. Provérbios 22:6 fala assim, ó: instrua seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Então, graças a Deus, a minha fase de ingenuidade, ela foi baseada em princípios bíblicos, né? Meus pais sempre me ensinaram sobre a verdade, né? Sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E embora eu não acreditasse tanto naquilo, eu posso dizer que foi um momento bom da minha vida, né? Foi um momento que eu tive como base, né? Como sustentação. Toda casa tem o seu alicerce, né?
tem a sua sapata ali. E a fase da ingenuidade é essa fase do alicerce, né? Da nossa base, de quem a gente é hoje. E é claro que ao longo da vida, né, se você teve uma base ruim, se você não teve bons ensinamentos ou não teve aí bons mentores na sua vida, né, embora isso tenha acontecido, você com certeza consegue mudar de vida, consegue ter uma vida muito melhor. Basta você saber aproveitar as outras fases da vida que eu vou apresentar aqui para você, né? Então vamos lá para o próximo. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. A próxima fase da nossa vida, da minha vida, e que eu acredito que muita gente já viveu essa fase, é a fase do radicalismo, que é viver intensamente o que você decidiu acreditar. Então você pegou tudo aquilo que chegou até você na fase da inocência, da ingenuidade, que é geralmente ali na fase da adolescência, né? Pré-adolescência e adolescência, e aí você vira um jovem. Você faz ali os seus 17, 18 anos, e aí você escolhe acreditar em alguma coisa, né? Você decide que alguma coisa é muito importante, e aí você, né, quer usar tudo que você tem, quer gastar todo o seu tempo naquilo, né? E com certeza aí você, assim como eu, viveu essa fase, e eu queria pedir aí para você deixar nos comentários qual foi a fase de radicalismo da sua vida, o que você viveu tão intensamente aí, se foi por um relacionamento, se foi por causa de uma religião, se foi por causa de, não sei, de amigos que te influenciaram a praticar algum esporte, alguma coisa assim. Mas fato é que em algum momento a gente viveu essa fase de radicalismo, né? E o radicalismo na minha vida veio em forma de religião, né? Então eu era muito apegado a essa coisa de religião, eu vivia muito dentro de igreja e eu me deparei, né? Realmente eu me deparei com a Bíblia uma vez, e geralmente é sempre porque a gente está precisando, né? E eu estava precisando tanto de conselhos, né? De aprender algo realmente que fizesse sentido na minha vida. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E não foi necessariamente com 18 anos, foi em torno de 16 anos mais ou menos, em que eu comecei a viver essa fase de radicalismo, né? E tem isso também, né? As fases, elas não têm a ver com idade. Fase da nossa vida tem a ver com ciclos. Então, por exemplo, eu fiz 32 anos ontem, no dia 12 de março, e esse ciclo ele não vem, né, certinho nas décadas, né? Não veio com 30 anos. Parece que veio com 32, ou próximo de fazer 32. Então não é a idade em si, não é fazendo 18 anos que a pessoa vai mudar de vida. Mas realmente quando você faz 18 anos, por exemplo, você se torna uma pessoa de maior idade, né? Então isso acaba trazendo uma responsabilidade maior, um peso a mais, né, na nossa vida. E voltando para essa fase do radicalismo, talvez você esteja vivendo essa fase do radicalismo. E como eu vivi essa fase dentro de uma religião, eu vejo pessoas hoje vivendo essa fase. Já conheci pessoas que viveram essa fase. E eu vejo as pessoas vivendo essa fase e eu entendo elas, sabe? Eu sei que elas precisam daquilo, elas precisam viver daquele jeito. Elas precisam transmitir o conhecimento daquela forma, né? Precisam, de fato, vestir a camisa, mesmo que em alguns momentos ela esteja errada, ela esteja falando alguma coisa que eu não concorde, né? E quando eu conheci a Bíblia, quando eu conheci realmente quem era Deus, né? Tem um texto, né, de Isaías capítulo 9, que eu vou ler para você, vou deixar na tela aí também. E
Esse versículo fez muita diferença na minha vida. Isaías capítulo 9, 6 diz assim: Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então, quando eu aprendi sobre Jesus e sobre as coisas, né, que ele fez, e eu entendi quem ele é, a minha vida mudou. Então, a partir daquele momento, eu não sabia fazer mais nada a não ser aprender sobre Jesus. Eu não sabia fazer mais nada a não ser falar sobre ele, né? Querer estar perto de pessoas que falam sobre Jesus. E essa fase é muito boa, porque você aprende muita coisa, você se doa, né? Você se dedica a aprender cada vez mais sobre um determinado assunto, né? E você vai com tudo, você de fato vira um expert naquilo, né? Só que a fase do radicalismo, ela não dura muito tempo, porque você vive tão intensamente alguma coisa que você percebe que as coisas não são como você realmente acha que é. Não em relação a Deus, né? Mas em relação ao meio em que eu vivi, né? Então eu vivi num meio onde eu passei a ser uma pessoa onde tudo para mim era errado, né? Tudo para mim era pecado, não podia fazer quase nada. E induzia também as pessoas a fazerem aquilo. E você vive uma experiência que às vezes é traumática, né? E esse trauma, ele é perigoso. Não que Deus não tenha me conduzido em todo esse processo, mas eu acabei me entregando demais, né, para alguma situação que é traumática, né? Se a gente não tomar cuidado, é traumática. A gente lida com pessoas e pessoas frustram a gente. E se você ali é uma pessoa radical, você passa a acreditar tanto nas pessoas por elas acreditarem na mesma coisa que você, e você se frustra porque, poxa, eu acreditava que essas pessoas tinham o mesmo entendimento que eu, por exemplo, sobre Deus, e faziam coisas que eu achava errado, né? Que eu evitava fazer. Então essa foi a fase do radicalismo. Não sei se você está vivendo essa fase, né, de radicalismo. Coloca aí para mim nos comentários qual é a fase que você está vivendo e o que você viveu nessa fase de radicalismo, né? Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui. E aí, o que você está achando do vídeo? Deixa seu comentário aí, deixa seu like, se inscreva no canal. A fase depois do radicalismo é a fase da revolta ou da negação. Qual é a fase da revolta, Lucas? É a fase em que você viveu tanto o radicalismo, mas ele não te preencheu. E aí, a falta de resultados em viver o radicalismo faz com que você desista daquilo que você acreditava. Essa é uma fase perigosa porque você vira uma pessoa descrente, né? Você passa a desacreditar da vida, porque imagina, você levou uma fase da sua vida levando tão a sério aquilo, e aí de repente você se revolta contra aquilo. E o perigo é você se tornar uma pessoa amarga, né? Se tornar uma pessoa que é difícil de conviver com você, é difícil de você aceitar, né, que as outras pessoas estejam vivendo aquele momento dela, daquele radicalismo que você tanto viveu, e entender que ela está na fase dela, né? As pessoas estão vivendo em momentos diferentes de você, mas a revolta, ela faz com que você perca de vista as coisas boas que você já aprendeu, perca de vista as coisas boas que você já fez, né? Eu vivia revoltado porque eu queria resultado. Então, por exemplo, eu fiz uma faculdade de teologia, eu aprendi sobre Deus e num determinado momento eu estava revoltado com o fato de ter aprendido demais sobre Deus e ter tido tão poucos resultados, né,
bons em relação àquilo. Então, quando eu percebi que eu tinha usado o meu tempo para algo que eu não iria usar para minha vida toda, ou que eu não iria usar, por exemplo, para uma profissão, e que eu adquiri um conhecimento que foi para um determinado momento da minha vida, eu me frustrei, né? Então, esse momento essa fase da revolta, da frustração, pode ser o momento que você está vivendo. Ah, Lucas, mas esse momento é só para pessoas fracas. Não. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui uma pessoa que viveu esse momento e foi a pessoa mais sábia da terra, o rei Salomão. Ele escreveu um livro chamado Eclesiastes, né? E em Eclesiastes capítulo 1, Salomão fala assim: o homem mais sábio do mundo, hein? Já cansado, né, de tanta coisa que ele viu na terra, de tanta injustiça que ele viu, ele, em Eclesiastes 1:2 está escrito assim: tudo é ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão, tudo é inútil. Se você continuar lendo Eclesiastes capítulo 1, você vai ver um homem vivendo uma fase da sua vida que é um momento de revolta, é um momento onde ele está desacreditado da vida, da humanidade, onde ele coloca Deus como um Deus que não cuida do justo, que não cuida daquele que teme a Deus de maneira diferente daquele que não teme. E se você for em Provérbios, por exemplo, você vai ver um homem sábio, um homem que está falando de Deus de uma forma diferente. E se você vier para Eclesiastes, você vai ver um homem que está frustrado, um homem que está revoltado. E essa fase da revolta, se você estiver vivendo essa fase, né, o melhor que você tem a fazer é reunir os ensinamentos da sua fase de ingenuidade, recordar do seu tempo de radicalismo e tentar viver esse momento de revolta da melhor forma possível. Porque, de fato, muita coisa boa eu vivi, muita coisa boa eu aprendi. E você, com certeza, nesse momento de revolta, você, com certeza, aprendeu muita coisa boa. Você lidou com muita gente difícil, com muita gente que talvez passou a perna, que te magoou. Mas isso fez com que você se transformasse na pessoa que você é hoje. Então, se eu posso te dar um conselho para quem chegou aos 32 anos, e não só aos 32 anos, mas num novo ciclo de vida que eu vou falar daqui a pouco, numa nova fase de vida, é isso, sabe? Pega tudo isso nesse momento de revolta e vai para outra fase da sua vida que todo mundo vive também, que é a fase do equilíbrio. É uma fase boa, porém é uma fase que você não sai do lugar, né? E eu sinceramente achei que era a melhor fase de uma pessoa, que é a fase do equilíbrio, que é pegar tudo isso que você já viveu, e por mais que você já não seja aquela pessoa radical naquele assunto, pode ser em relação à religião, pode ser à política, pode ser em relação a um grupo de pessoas que você frequentava, pode ser o quê? Pode ser numa profissão que você já não exerce mais, mas que com certeza você aprendeu alguma coisa. E você pegar essa fase e você entender que aquela fase não vai fazer você sair do lugar. Infelizmente, a fase do equilíbrio é essa. Ainda em Eclesiastes capítulo 3, Salomão, ele falou o seguinte: ele era um homem muito sábio e ele fez muitas coisas ao longo da vida, e aí ele percebeu que tudo já estava dentro de um plano maior, né? E aí ele escreveu o seguinte em Eclesiastes 3, capítulo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Esse versículo é interessante porque no momento que Salomão pensou sobre isso, ele falou, se tem tempo para tudo, né, vai ter tempo também para eu morrer. Tudo isso que eu estou fazendo é em vão, porque tudo que eu estou plantando e construindo, eu vou deixar para outra pessoa que não fez nada
para merecer o que eu estou deixando, os meus filhos, por exemplo, né? E o problema desse versículo é que você não quer fazer nada, né? Já que tem tempo para tudo, deixa essas fases da minha vida passar. Se eu estou na fase da revolta, eu vou ficar na fase da revolta mesmo. Se eu estou na fase do equilíbrio, tem tempo para tudo, então eu vou ficar aguardando o próximo momento da minha vida, eu vou ficar aguardando as coisas acontecerem, ou, para quem acredita, vou ficar aguardando, esperando que Deus venha e faça alguma coisa na minha vida. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a fase do equilíbrio é uma fase que você não consegue sair do lugar. Não consegue. E eu achava que era a melhor fase da minha vida. A fase do equilíbrio é engraçada porque você quer até experimentar coisas novas, mas você fica só contemplando, né? Você fica só observando as coisas. Você já não está mais revoltado e você está no equilíbrio, que é aquela pessoa que está no meio termo, né? Não tem mais um posicionamento sobre nada. Você não sabe mais no que acredita. Você não tem expectativas na vida. Você não consegue literalmente sair do lugar em nada. Você olha para a vida das pessoas e você quer ter a vida delas. Daqui a pouco você olha para a vida de outra pessoa, você quer ter a vida dela. E essa fase eu vivi da melhor maneira possível, né? Você não pode nunca se afastar dos valores que você tem. Você nunca pode desistir daquilo que realmente é importante. Então, por exemplo, independente da fase que você está vivendo, Deus está em primeiro lugar. Sempre, sempre. Independente do que você já viveu, independente do que já fizeram a você, Deus está sempre acima de tudo. Tudo aquilo que você aprendeu sobre Deus, se você não acredita em Deus, que pelo menos você use tudo aquilo que você aprendeu de bom na vida e viva essa fase do equilíbrio, tá? A família também é algo que você não deve ignorar nunca. Independente da fase que você está vivendo, a sua família faz parte daquele alicerce que eu falei, que te constrói, que te mantém de pé, né? Uma esposa, um esposo, não é apenas mais uma pessoa na sua vida. Ela faz parte da sua vida para sempre, sabe? É um compromisso que, se eu fosse você, se eu posso te dar esse conselho, né? Lógico, se essa pessoa não for tóxica na sua vida a ponto de te fazer muito mal, que você nunca desista das pessoas que você ama, né? Porque nessa fase do equilíbrio a gente acha que as pessoas são melhores. Você imagina um mundo ideal, mas nada na sua vida acontece, nada muda, porque a vida do outro não muda em nada a sua, sabe? Querer a vida do outro é um problema dessa fase da vida, né? E qual é a fase da vida mais importante então, Lucas? Eu acho que é a fase em que a gente pega todas essas experiências, reúne todas essas fases e vai para a fase que eu chamo de fase da ação. É uma fase em que você tenta agir em busca de significado, né? Por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso na minha vida já aconteceu? E quanto tempo eu ainda tenho de vida para conseguir chegar nesses meus objetivos de vida, né? É quando você junta todas as experiências para viver algo único, né? E todos nós somos pessoas únicas, né? Todos nós passamos pelas mesmas fases, só que com experiências diferentes, né? E é o que nos torna o que somos, né? Você é o que é pelas experiências que você teve e pelas fases da vida que você teve, e com experiências totalmente diferentes das minhas. Por mais que sejam parecidas, elas são totalmente distintas umas das outras, né? E que fase é essa da ação, né? A fase da ação é quando você percebe que precisa aproveitar o seu tempo para
passar a viver uma vida nova, uma vida diferente, sabe? A vida que você quer só depende de você. E dar primeiros passos em direção àquilo que você realmente quer é muito importante. Só que você não pode ficar preso em nenhuma fase do passado, né? E essa fase é a fase da ação, é a fase do movimento, é a fase em que você precisa buscar de fato o que faz sentido para você, né? Por exemplo, teve um homem da Bíblia chamado Paulo que viveu intensamente nessa fase da vida dele. E lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, ele falou o seguinte: porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Então, pelos ensinamentos que eu já tive, pelo que eu realmente acredito, pelo que eu realmente aprendi, questionei, critiquei, de fato isso para mim é realidade, né? Um dia eu vou embora daqui, né? Com certeza eu vou morrer, como todo mundo vai. Só que também tem um outro porém, né? Que eu devo a minha vida a Deus, e o que eu faço hoje vai depender do meu futuro, né? Não só aqui na terra, mas no céu também, né? Em estar com Deus. E pelos conhecimentos que eu tenho, pelos ensinamentos que eu tive, né, eu não vivo só para mim, eu vivo também para Deus. E eu fico imaginando, né, o que o meu Criador fica pensando de mim. Se você cria alguma coisa, você pensa que aquilo ali tem que ser útil para alguma coisa, né? E se aquilo, a sua criação não está servindo para aquilo que você quer, então não vale a pena para você, né? E para mim, é como se Deus olhasse para mim todos os dias e pensasse: bom, o que você está fazendo? Qual é a sua parte no mundo, na terra? O que você pode fazer de bom, né? E hoje em dia eu penso nisso, eu penso no significado que a minha vida tem. Se você está vivendo essa fase, que é a fase da ação, a fase de buscar, não resultados, mas buscar significado, eu te oriento a tomar pequenas atitudes em relação àquilo que você quer, sabe? Gravar esse vídeo, por exemplo, está sendo parte dessa fase que eu estou vivendo, que é juntar as experiências boas, juntar tudo aquilo que eu aprendi de bom e transmitir aqui para você, né? Porque a nossa vida não tem sentido nenhum se ela não serve para ajudar os outros. Eu aprendi que aqui no YouTube, por exemplo, a gente precisa gerar valor, né? E gerar valor não é transmitir forçadamente e querer que você engula tudo isso que eu estou falando, né? Mas é poder te ajudar de alguma forma, né? É poder transmitir a essência disso que eu estou vivendo para você, né? Então, essas foram as fases da minha vida. A primeira foi ingenuidade, que é a fase que todo mundo vive, que é a fase que a gente não questiona nada, a gente só recebe, né, as orientações, os ensinamentos. Teve a fase do radicalismo, que é a fase de viver intensamente alguma coisa. É uma fase perigosa, mas é boa também. Tem a fase da revolta ou frustração, né? E essa fase não tem para onde correr. A gente lida com pessoas, a gente vai se frustrar em algum momento. O problema é que a gente coloca muita, como é que se fala? Expectativa nas pessoas, né? E aí a gente acaba também se revoltando, né? Tem a fase do equilíbrio, que é a fase que a gente tá em cima do muro, né? A gente não se posiciona em nada. E tem a fase da ação. Essa fase da ação é a mais importante, e nenhuma dessas fases depende de idade, tá? Eu com 17, 18 anos, eu estava vivendo uma outra fase já, né? Com 16, 17 anos, na verdade, eu já estava na fase do radicalismo. Tem gente que chega com 30 anos para viver a fase do radicalismo, tem gente que chega aos 50, 60 anos para viver a fase da ação, tem gente que vai se revoltar com 70 anos. Então, independente da fase que você está vivendo, eu queria trazer aqui para você essa reflexão, né?
Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. E deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? Obrigado por ficar até o final. E Deus te abençoe nessa fase da vida que você está vivendo. Eu espero que nenhuma dessas fases faça com que você abandone de fato aquilo que você tem como verdade, aquilo que você aprendeu. Espero que nenhuma dessas fases faça com que você perca de vista os seus sonhos e os seus objetivos, beleza? Então, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!